Hoje nós vamos dar uma olhada sobre os argumentos. Vamos estudar o que são os argumentos, vamos estudar sobre validade dos argumentos, o que é um argumento válido e o que é um argumento inválido, e também sobre testes de validade. Como saber se um argumento é válido ou não? Nós vamos estudar os diversos métodos de como saber se um argumento é válido ou não. Então, o que é um argumento? Vamos começar com esse exemplo. Temos que todo homem é mortal e Aristóteles é um homem. Logo, Aristóteles é mortal. Essas duas sentenças anteriores são chamadas premissas, e a última sentença é chamada conclusão. A conclusão é uma decorrência das premissas anteriores. Esse tipo específico de argumento é chamado silogismo categórico, onde nós temos duas premissas e uma conclusão. Então, o que vem a ser um argumento? É uma formatação que, se partindo das premissas, nós podemos tirar uma conclusão. Ou falando de outra forma, o argumento é uma estrutura que a conclusão é uma decorrência natural das premissas anteriores, e apenas dessas premissas anteriores. Isso guarda relação com a implicação lógica que nós vimos anteriormente, de forma que, se as premissas são verdadeiras, implica na conclusão, e a conclusão necessariamente é verdadeira. Isso é a definição de um argumento válido. Um outro tipo de argumento, muito utilizado, é o modus ponens, que em latim significa modo de afirmar, que é esse aqui, que à primeira vista parece confuso, mas o que ele está dizendo é o seguinte: se P, então acontece Q. Ou seja, se P ocorre, Q acontece necessariamente. E aqui ele diz que P ocorreu, então Q necessariamente aconteceu. E essa é a implicação lógica. Se P ocorreu, então implica em Q. Ou seja, se P se deu, então necessariamente Q se dará. E esse é um argumento chamado modus ponens. Um outro argumento muito conhecido é o modus tollens, que em latim significa modo de negar, e adquire essa forma aqui. E o que ele quer dizer é o seguinte: se P, então Q. Como não houve Q, então não aconteceu P. Novamente, se acontece P, então necessariamente vai acontecer Q. Como Q não aconteceu, então não houve P. Esse é o modus tollens. Então, o que são argumentos? São estruturas válidas a partir das quais, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão é uma obrigação lógica. Então, um argumento é uma estrutura que eu posso ter certeza, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também será verdadeira. Vamos ver agora sobre validade do argumento. Os argumentos podem ser válidos ou inválidos. O argumento válido é aquele que a conclusão é uma implicação lógica obrigatória das premissas. O contrário de um argumento válido é um argumento inválido, também chamado sofisma, ou ainda falácia. É uma construção aparentemente bem construída, mas que as conclusões não se apoiam nas suas premissas, ou ainda em premissas falsas, para se chegar a uma conclusão aparentemente correta. O argumento inválido, ele tem a aparência de um argumento válido, mas na realidade ele não é conclusivo. Normalmente se supõe uma má-fé de quem está apresentando ele. E nós já vimos, ele é chamado de argumento inválido, sofisma, falácia ou um argumento mal construído. Vamos ver um exemplo. Toda manga é comestível. Uma parte da camisa é manga. Então, uma parte da camisa é comestível. Então, sofismar é isso. É usar de um argumento que aparentemente ele é bem construído, mas as conclusões não se apoiam em suas premissas. Teste de validade do argumento. Para nós sabermos se um argumento é válido, tem basicamente dois métodos: usando diagramas ou usando tabelas verdades. Vamos dar uma olhada no primeiro método, que é o método dos diagramas. Retomando nosso exemplo, todo homem é mortal, Aristóteles é um homem, logo, Aristóteles é mortal. Nós vamos usar os diagramas para saber se esse argumento é válido ou não. Usando o diagrama, nós temos que todo homem é mortal. A segunda premissa, Aristóteles é um homem. Logo, Aristóteles é mortal. Nós estamos vendo, por esse diagrama, que essa conclusão é firmemente apoiada nas premissas. Então, é um argumento válido. Então, vamos verificar a validade desse argumento. Nós vamos construir a tabela verdade dele.
nós temos P e Q. Nessa coluna nós vamos ter a tabela verdade de P condicional Q, que só será falso quando Q for falso e P for verdadeiro. As outras situações são verdadeiras. Já nessa coluna nós vamos fazer a conjunção dessa coluna e a coluna P. As duas só são verdadeiras na primeira linha, então é verdadeiro, e as outras posições são falsas. E aqui nós temos a tabela verdade de toda a proposição. Nós colocamos aqui a tabela da bicondicional só para relembrar. Concluída a tabela verdade, como nós vamos saber se o argumento é válido ou não? Quando a tabela indicar que o valor lógico das premissas é verdadeiro, no caso aqui verdadeiro, e P sendo verdadeiro, já que são as premissas, e também o valor lógico da conclusão sendo verdadeiro, se todos eles forem verdadeiros, então o argumento é válido. Ou seja, nós chegamos a uma conclusão verdadeira com as premissas sendo verdadeiras. Então esse é um argumento válido. Então, novamente, para nós sabermos se um argumento é válido, nós vamos fazer a tabela verdade das premissas e da conclusão. Se nessa tabela verdade as premissas forem verdadeiras e a conclusão também for verdadeira, o raciocínio é válido. E a nossa conclusão é: se as premissas são verdadeiras e a conclusão também é verdadeira na tabela verdade, então isso implica que o raciocínio é válido. Há um outro método que não utiliza a tabela verdade, porque às vezes sua confecção demora muito tempo e ela é muito longa. Nesse método, o que nós vamos fazer é atribuir um valor lógico às premissas de verdadeiro, e nós vamos verificar o valor lógico da conclusão. Se o valor lógico da conclusão for verdadeiro, o raciocínio é válido. Se for falso, é inválido. Então, como é esse nosso método? Nós vamos atribuir um valor lógico verdadeiro para as premissas e verificar o valor lógico da conclusão. Se for verdadeiro, o raciocínio é válido. Se for falso, é inválido. Vamos ver como é que se faz isso. O raciocínio que nós queremos julgar é esse. Como nós temos 4 proposições, a tabela verdade teria 16 linhas e seria muito longo. Então o que a gente vai fazer é exatamente utilizar esse método. Então o primeiro passo é atribuir o valor lógico verdade para cada uma das premissas. O valor lógico de cada premissa é verdadeiro. Essa é a presunção que a gente vai começar. Nós temos aqui duas condicionais. E nós sabemos também que só há um caso na tabela verdade da condicional que é falso. Quando o consequente, essa letra B aqui, é falsa e o antecedente, que é essa posição, é verdadeira. Nas outras 3 posições, elas são verdadeiras. Como nós estamos indicando as duas como verdadeira, como a tabela verdade da proposição condicional, ela tem 3 posições de verdadeira. Se você tiver alguma dúvida, é só pegar a tabela verdade. Então nós não podemos começar com essas duas frases aqui. E nós temos necessariamente que começar com essa frase, já que nós temos uma conjunção e ela é verdadeira. E a conjunção só é verdadeira se ambas as proposições simples forem verdadeiras. Então, como ela é verdadeira, esse D é verdadeiro, está aqui, e não C é verdadeiro também. Como não C é verdadeiro, então a proposição C é falsa, é o oposto. Até agora nós chegamos em 2 conclusões: que D é verdadeiro, e nós vamos anotar aqui, e que C é falso, nós também vamos anotar aqui. Como nós já sabemos que C é falsa e D é verdadeira, nós vamos substituir essa informação na primeira frase, que é essa aqui. Nós não sabemos o valor de A, vamos repetir. O valor de B eu também não sei, mas o valor de C eu sei que é falso. Como eu sei que o valor de C é falso, e aqui é uma conjunção, e a conjunção só é verdadeira se ambas forem verdadeiras, eu não sei quanto é o valor de B, mas como C é falso, toda essa proposição vai virar falsa. Então, todo consequente é falso. Toda essa parte aqui, depois da seta, é falsa. E minha condicional assume esse formato: A condicional falsa. Sendo que o valor lógico dessa frase, nós definimos que é verdadeiro. Indo para a tabela verdade da condicional, para que o resultado dela seja verdadeiro, A tem que ser falso, no formato
falso, condicional falso. Então nós sabemos que A será falso. E nós vamos anotar esse resultado. Já sabendo que A é falso, nós vamos substituir essa informação na segunda frase. Como A é falso, não A é verdadeiro. Então nós temos verdadeiro condicional B. Nós temos verdadeiro condicional B. Indo novamente na tabela verdade da condicional, a situação de ser verdadeiro só é possível se B for verdadeiro. Então, B verdadeiro. E vamos anotar aqui. Sabendo o valor lógico de cada uma das proposições, nós vamos substituir esses valores na conclusão. Então, B é verdadeiro e não D. Como D é verdadeiro, não D é falso. Quando nós temos na condicional um antecedente verdadeiro e um consequente falso, o resultado disso, de acordo com a tabela verdade da condicional, é um resultado falso. Ou seja, nós começamos com o pressuposto das premissas serem verdadeiras, mas a conclusão apresentou um resultado falso. Então, o raciocínio é inválido. Para esse raciocínio ser considerado válido, a conclusão também teria que ser verdadeira. Já que nós usamos as premissas verdadeiras, necessariamente a conclusão também teria que ser verdadeira. Como ela deu falso, o raciocínio é inválido. O último método para se testar a validade dos argumentos é uma variação do terceiro. Antes de se explicar esse quarto método, vamos tentar resolver este argumento, vamos testar a validade deste argumento, utilizando o nosso terceiro método. No terceiro método, nós atribuímos um valor lógico verdadeiro para todas as premissas e também para a conclusão. Mas quando fazemos isso, nós temos um problema. O que acontece é que todas essas proposições são condicionais. Na tabela verdade da condicional, nós temos verdade. Nós vamos ter um resultado verdadeiro em três posições, nessa linha, nessa e nessa aqui. Como nós temos verdade em todas as sentenças, fica impossível a gente saber qual dessas situações nós estamos lidando, de forma que é impossível nós utilizarmos o terceiro método. Então vamos entender um pouco melhor por que o terceiro método não é possível ser utilizado. Se nós aplicarmos um valor lógico a todas as proposições como verdadeiro, e a tabela verdade da condicional nós temos três linhas como verdadeiro, não há como se saber os valores das proposições simples. Mas ainda, da tabela verdade da condicional, nós sabemos que só tem um falso, que é quando o consequente é falso e o antecedente é verdadeiro. E vamos modificar um pouco o terceiro método. Nós vamos fazer a conclusão ser falsa. Com a conclusão falsa, nós vamos ter o quarto método, que é considerar as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Se ao longo da resolução da questão nós encontrarmos uma contradição, o raciocínio é válido, já que nós consideramos a conclusão como falsa. Então esse é o método. Nós vamos considerar as proposições verdadeiras e a conclusão falsa. Se encontrarmos uma contradição, o raciocínio é válido. Antes de nós continuarmos, é importante você ter essa tabela da condicional em mãos. Se você não tiver, anote. Ela vai ser necessária para nós entendermos esse quarto método. Então nós vamos começar com a conclusão, já que ela é falsa, e nós sabemos o seguinte. Então nós vamos começar com a conclusão, que nós sabemos que tem resultado falso. Da tabela verdade da condicional, nós sabemos que só temos falso em uma única situação, quando o consequente é falso e o antecedente é verdadeiro. Então nós temos nossa primeira conclusão, que o A é verdadeiro e o não D é falso. Então, A é verdadeiro e não D é falso. Se não D é falso, D é verdadeiro. Então, nós já chegamos no valor lógico de A e D. E vamos anotar isso. Então, sabemos que A é verdadeiro e D é falso. Vamos começar a substituir nessas proposições. Substituindo o valor de A na segunda premissa, temos esse formato: B e falso.
Já que A é verdadeiro, não A é falso. Condicional não há. Só que A é verdadeiro e não A é falso. E teremos esse formato. Consultando a tabela da condicional, nós só temos uma posição para B para que esse resultado seja verdadeiro. E B é falso. Dá uma olhada lá na tabela e você vai ver. B tem que ser falso para que falso e falso dê verdadeiro. Isso nós estamos vendo na tabela da condicional, na tabela verdade da condicional. Então concluímos que B é falso. E já anotamos, B é falso. Agora, substituindo o valor de D, que é verdadeiro, nós já sabemos disso, na terceira premissa, nós vamos substituir D, e já sabemos que ele é verdadeiro. Então fica assim. Para que toda essa proposição seja verdadeira, só há uma posição para o consequente, que é essa posição aqui. E esse consequente necessariamente tem que ser verdadeiro, para que o resultado seja verdadeiro. Então, se não C é verdadeiro, C será falso. E essa é outra coisa que nós descobrimos. C é falso. E nós vamos anotar. Como temos o valor de A, B, C e D, nós vamos substituir agora na primeira premissa. E fica assim. A é verdadeiro. B é falso. Nós vamos colocar um falso aqui. O conectivo ou. E C, que é falso, vamos colocar falso aqui nessa posição. E agora vamos ver o valor lógico dessa frase. Falso ou falso dá falso. Da tabela da condicional, se nós temos falso no consequente e verdade no antecedente, essa posição é falsa. O resultado disso aqui tudo é falso. Só que nosso pressuposto inicial é que essa premissa era verdadeira. E essa posição aqui deu falso. Então o que aconteceu? Quando nós substituímos os valores que nós tínhamos encontrado na primeira premissa, nós encontramos que o valor geral dessa frase é falsa. Só que nós tínhamos começado com a presunção de que a primeira premissa, ou todas as premissas, eram verdadeiras. Só que na realidade ela é falsa. Ou seja, nós encontramos uma contradição. E como encontramos uma contradição, o raciocínio é válido. E este é o quarto e último método para nós encontrarmos a validade dos argumentos. E nós vimos o teste de validade dos argumentos. O primeiro é o de diagramas. Nós vamos utilizar diagramas quando nós tivermos as palavras todo, nenhum ou algum. Quando nós tivermos essas palavras, nós vamos usar diagramas. Vimos também o método utilizando a tabela verdade. Nesse método nós fizemos as premissas verdadeiras e a conclusão também é verdadeira. Se isso for verdade, premissas verdadeiras e conclusão também verdadeira, o raciocínio é considerado válido. O terceiro método que vimos foi se atribuindo o valor lógico verdadeiro para as premissas e se verificando o valor lógico da conclusão. Se o valor lógico da conclusão for verdadeiro, o raciocínio é válido. O valor lógico da conclusão sendo falso, o raciocínio é considerado inválido. E por último, nós vimos o quarto método. Ele é utilizado quando as sentenças são condicionais e nós não temos informação se considerarmos a conclusão como verdadeira. Então nós vamos utilizar a conclusão sendo falsa. Então vamos atribuir o valor lógico verdadeiro às premissas e falso para a conclusão. Na resolução da questão, se nós encontrarmos uma contradição, é porque o raciocínio é válido, já que nós consideramos a conclusão falsa. E esses são os métodos para se testar a validade do argumento.